Olá pessoal, eu sou a Aurélia Voidella e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 6ª temporada e mais de 2 anos de conteúdos produzidos para você lá no Portal Customer e no podcast já com 1 aninho, muito episódio, 1 episódio por semana, 1 ou 2 episódios, tem semana que a gente solta até 2 episódios para proporcionar a você mais conteúdo ainda de forma gratuita e te manter informado e atualizado sobre o nosso segmento de atendimento, experiência do cliente, sucesso do cliente e muito mais. E para você conhecer um pouco mais sobre a nossa missão de conectar pessoas, empresas e propósito, eu vou passar uma vinheta bem rápido e já voltamos aqui. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E voltamos agora com o nosso patrocinador especial da temporada, que é a NICE, líder em soluções de tecnologia omnichannel e também para proporcionar jornadas fluídas, muito coerentes e que façam os seus consumidores se apaixonarem pelo seu atendimento. E para você conhecer um pouco mais sobre as soluções da NICE, eu vou passar uma vinheta bem rápida de oferecimento de nosso patrocinador e já voltamos com a nossa convidada especial. NICE CX1. A solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora estamos aqui com a Fátima, nos conhecemos há alguns anos, mais de 2 dígitos, muitas histórias e muitas resenhas, fico muito feliz de conseguir trazer ela aqui para proporcionar esse conteúdo para vocês. E agora, para que todos possam te conhecer melhor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Te convido, Fátima, a se apresentar, contar um pouco da sua história e como você se apaixonou por cuidar dos pacientes. Vamos lá, Euri, obrigada pelo convite, eu agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Vou contar então um pouquinho sobre mim. Eu tenho 37 anos e desses 37, 18 são no atendimento ao cliente de saúde, né? Então tenho bastante tempo aí nesse caminho de experiência do cliente, jornada do consumidor. Sou mãe, né? Tenho 2 filhos, sou casada e tô nessa jornada de experiência, eu digo que desde que eu nasci, porque minha mãe, ela é uma pessoa feirante, que trabalha com clientes, e aí sempre em casa ela dizia pra gente que atendimento ao cliente é a alma do negócio, né? Que a pessoa vai escolher o seu serviço, o seu produto, por vários diferenciais, e o principal é como você atende ele, como você faz ele se sentir, né? Então, desde sempre, eu entendi que o cliente era muito importante para trazer para a gente tudo que a gente tinha, né? Então, a gente teve uma vida muito simples e os clientes sempre foram muito importantes e eu tenho interesse genuíno desde então por clientes. E aí, passando para a vida corporativa, eu estou há 8 anos quase no Doutor Consulta, e eu me encantei pela empresa, pela missão, né? Então, o Doutor Consulta tem uma missão linda, que é trazer saúde de qualidade a preço acessível, né? Então, a nossa missão é cuidar das pessoas, dar acesso e revolucionar a saúde. Olha que bonito isso, né? Então, falado já é bonito, imagine viver isso na prática. Então, eu vivo encantada todos os dias isso na prática. A gente vive realmente uma cultura de cuidado, de acolhimento, de trazer os nossos clientes para perto, de ouvir o que eles têm para falar, né? Então, é uma cultura que é vivida desde a missão, dos nossos valores, e que não é só escrita, que é vivida na prática, né? A gente percebe que desde o CEO, nós como diretores, e assim, toda empresa tem isso muito forte enraizado. A gente não precisa dizer para as pessoas que elas precisam tratar bem o cliente, que elas precisam colocar o cliente no centro das decisões, porque isso vem muito da missão e da forma como a gente encara e trata o dia a dia, né? Então, todas as nossas decisões são pautadas nisso, né? Para contextualizarmos aqui quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é a jornada do paciente? Como que ela acontece? No Doutor Consulta, a gente tem uma jornada de atendimento que ela pode ser iniciada desde física, né? Então, ele lá num centro médico, até site, aplicativo, call center, né? Telefone. Dentro do call center, a gente tem também o WhatsApp, tem bot. Então, eu digo que canais, eles não são não são ou, né? Então, tem que ter os canais e o cliente entra da maneira que ele quer ser atendido. E aí, ele tem a jornada que ele escolhe ter. E a gente tem que proporcionar em todas as etapas uma jornada incrível para ele.
E nós temos todos esses serviços e esses acessos. E aí ele faz o seu agendamento, chega num centro médico, ele tem um atendimento já direcionado por um totem que diz para ele qual é a sequência do atendimento dele. E na recepção ele faz lá o atendimento inicial, depois passa por uma pré-consulta, passa pelo médico, volta para ter um atendimento posterior para ver se tem exame, se é direcionado, se é atendido. E a gente faz aferição de NPS o tempo inteiro. Né? Então a gente tem NPS por jornadas. Então se ele falou no call center, ele tem a avaliação da pesquisa de satisfação do atendimento. Se ele passou na recepção, ele avalia a recepção, a enfermagem, o médico, né, daquela transação, então o NPS transacional, e também a empresa como um todo, né? Então a experiência é isso. É um conjunto, né, de detalhes que causam para o cliente alguma emoção. Eu costumo dizer que a experiência do paciente, ela inclui todas as etapas, todo o processo. Então ele faz uma jornada que pode começar da maneira que ele escolheu, né? Então pode ser pelo site, pelo app, pelo call center, pode ser no próprio centro médico. Quando ele finaliza toda a etapa dele, isso traz alguma emoção, algum sentimento, né? Então, o que é a experiência do cliente? É o que ele sente quando ele pensa na sua marca. Então, terminou aquele atendimento, a emoção que traz para ele é o que fez valer a pena ou não, né? Então, por isso que cuidar de todos os pontos da jornada para não ter ruído é tão importante. Porque, às vezes, uma falha pequena vai trazer para ele um sentimento de lembrança ruim e aí ele não considera a sua marca quando ele for pesquisar novamente. E você tocou num ponto muito importante, que é a diretoria, que é a cultura, que são as pessoas. Sim. As pessoas fazem isso acontecer. Isso vem de uma estratégia, vem de uma governança. Não é algo que é construído da noite para o dia. Isso vem da essência, do sangue que pulsa ali nos colaboradores para fazer isso acontecer. E quais as dicas você daria para as empresas que querem fazer isso acontecer em 2023? Eu digo que a primeira coisa é fazer de verdade. Não pode ser só escrito, né? Montar aquele PowerPoint bonito, aquela missão, aqueles valores que não são seguidos. Tem que ser de verdade, tem que topar fazer do início ao fim. Às vezes choca um pouco, dói, né? Porque a gente ouve crítica, né? Ouvir o cliente significa você estar sujeito a ouvir que você colocou uma inovação que você achou maravilhosa, incrível na nossa cabeça e no papel, e quando chegou lá não foi bom para o cliente. Ele não gostou, não valeu para ele. Né? Então também a gente fala de uma cultura de zero ego, né? Então, para você inovar, tem que ouvir o cliente. Depois que você implantou, ouve de novo o cliente, né? E vai medindo todas as jornadas. Não pode fazer sentido só para o executivo, né? E para quem decide. Tem que fazer sentido para quem usa. Então, a nossa diretoria, ela tem isso na veia. Então, a gente tem nos nossos valores, nós temos cinco valores. Dentro deles, tem 2 que são de cuidado. Então, cuidar é pra gente essencial, ele tá na missão, né? Cuidar das pessoas. Então, a gente tem o somos todos cuidadores, e aí a gente fala de uns cuidando dos outros, que aí é dentro também, é o senso de equipe, a gente olhar para o outro como ser humano. Então, uma pessoa na recepção, se ela não está bem, ela vai atender bem o cliente, né? Então, a liderança tem que estar envolvida com isso também, tem que estar engajada em todos os níveis. A gente fala bastante dessa parte de pacientes e profissionais de saúde em primeiro lugar, que significa, de novo, o cuidado. Então, quem está no centro da decisão são os pacientes e os profissionais de saúde que fazem o negócio acontecer, né? Então, isso não pode ser só da porta para fora, tem que ser para dentro. Então, a gente tem que, nas nossas reuniões de diretoria, tem que abordar esses temas dos problemas. Então, a gente olha NPS o tempo inteiro, né? Então, esse NPS relacional e o transacional. A gente olha a pesquisa de satisfação do call center, a gente olha como que está a nossa nota nos aplicativos, e isso é meta, inclusive, da diretoria, né? Então, a gente não tem isso só como uma questão de, nós temos isso. Não, a gente leva muito a sério. A gente tem um NPS altíssimo, acima de 85%, que é muito alto para o setor de saúde, que a pessoa está no momento da vida que, às vezes, ela está vulnerável, né? Ela está sofrendo, então, qualquer coisa para ela é muito complicada. E ainda assim, a gente não está satisfeito. A gente está todos os dias olhando formas de melhorar, lendo lá os comentários e entendendo o que não foi legal aqui, né? E se tem algum médico que não está alinhado com a nossa cultura, ele não continua, né? Então, a nossa cultura, ela é o que rege realmente as decisões do dia a dia, e a minha dica é essa, assim, não pode ser só da porta para fora, tem que ter um interesse genuíno e uma vontade de investir tempo e dinheiro também, porque isso custa, né? Então, você tem que fazer, às vezes, algumas coisas e tomar algumas decisões que elas não são imediatas para trazer receita. A longo prazo, a gente sabe que atendimento ao cliente e a experiência do cliente é o que faz ser sustentável qualquer negócio, mas a curto prazo, às vezes, parece contraintuitivo. É um investimento inicial. Mas precisamos ter isso como interesse genuíno realmente no atendimento para que traga para a empresa essa cultura e que isso seja vivido em todos os níveis da empresa de uma maneira natural, como é hoje para a gente. Isso é muito importante, né? Trabalhar do presidente, do porteiro ao presidente, sim, todos alinhados nessa mesma cultura. E hoje vocês têm um call center grande, é uma central grande, né? Nos conhecemos na central do DASA, que já era uma central grande. E quais os desafios hoje de tornar um call center de uma forma uniforme, que encante o consumidor num momento tão delicado que é de cuidado do paciente? Eu costumo dizer que a gente nunca pode estar satisfeito,
né? Então, estar satisfeito, entrar numa zona de conforto é muito perigoso, né? Então, você olha lá, seus indicadores de satisfação estão ótimos e está tudo bem. A gente mede reclamações, né? Então, quantidade de atendimentos e o percentual de reclamação, ele é 0,0 alguma coisa, a quantidade de queixas que tem lá do call center. Eu falo, não me mostra esse número, não quero ver. Eu quero saber se tem um cliente insatisfeito por uma falha nossa, que foi impactado no momento de vida que ele está vulnerável, que ele pode estar doente, pode estar precisando de um apoio nosso. Ele é muito importante. Então, não quero errar com mais ninguém nesse erro. A gente vai ter outros? Infelizmente, sim, faz parte, né? Então, quando a gente faz, a gente, às vezes, erra. Mas eu não quero mais errar nisso. Então, a gente se envolve de verdade para a correção. E o desafio maior é que hoje o nosso call center ele é terceirizado. E levar essa cultura forte do Doutor Consulta para dentro dos parceiros é um trabalho diário. Né? Então, às vezes, a intenção do parceiro, ela não é a mesma e a cultura dele não é a mesma. E aí o colaborador está contratado lá. Como é que você faz isso? Com gestão forte e atuante no dia a dia. A gente tem que olhar e acompanhar todos os indicadores. Né? Então, a gente tem, dentro do Doutor Consulta, essa obstinação por resultado. A gente olha número de tudo. Né? Então, a gente tem um BI em tempo real que a gente olha todos os dados do call center e acompanha as métricas, o que está acontecendo, desde qualidade, pesquisa de satisfação, abandono, nível de serviço, conversão, receita, tudo que está acontecendo ali. E o tempo inteiro a gente está nessa batida, dando ritmo e levando um pouco dessa cultura do acolhimento, do cuidado, do atendimento de excelência, e qualquer coisa que sai fora desse ritmo, a gente vai lá e atua, né? Então pede treinamentos de humanização, treinamentos específicos, grupos de conversa para a gente entender. O nosso sistema tem oportunidade, tem alguma coisa aqui que não está legal e está fazendo as pessoas errarem, vamos melhorar isso. Então a gente internaliza e muito rapidamente a gente faz evoluções sistêmicas, o nosso sistema é próprio, então facilita isso, para poder corrigir. Então tem que ouvir lá quem faz também, porque só também dizer, o atendimento ao cliente falha, o atendimento ao cliente... Tem que cuidar também dessa jornada dele, né, do operador, tem que cuidar da experiência dele, né? Então o sistema é amigável, é legal, ele tem um local de trabalho adequado, o clima no terceiro tá legal, então eu cuido disso do início ao fim, né? Então eu sei que terceirizar na saúde é algo que não é muito comum, né? É um tabu. É um tabu. E aí eu acho que é importante dizer isso, dar dicas. É possível, a gente consegue entregar resultado, mas não dá para delegar. Né? Então você tem que estar lá dentro, tem que olhar todos os indicadores, tem que cobrar e tem que ser muito atuante no dia a dia para dar o ritmo e inseri-los na cultura da sua empresa. Então a cultura do Doutor Consulta é muito forte e eu levo isso para eles o tempo inteiro, todos os dias, em todas as interações. As minhas falas são sempre dizendo para eles que a gente não pode falhar com o cliente, que a gente vai cuidar e acolher, e se deu errado, o que é que a gente está fazendo para corrigir e corrigir rápido. 2 pontos que chamam muito a atenção, queria destacar e te parabenizar, que é o olhar holístico dos indicadores. É importante olhar os indicadores de ponta a ponta, desde os mais primários, os mais simples da operação, como tempo de espera, TMA, aos mais estratégicos de receita, de conversão, para ter uma visão do negócio e cuidar do paciente. Eu estou convertendo, mas ele está esperando muito no call center, então isso não é bom, tem uma ruptura. Então, equilibrar os pratinhos é um desafio, a gente sabe que não é fácil. E também cuidar da cultura do parceiro para trazer isso para dentro de casa e o paciente não sentir, o paciente não sabe se é a empresa A, se é a empresa B, se é o C que está atendendo. Para ele, é o Doutor Consulta. Exato. É a cara da marca. Quando ele liga, pensa num cliente novo, né? Então a gente fez lá alguma campanha, trouxe um cliente que não conhecia a marca e ele entrou pelo atendimento telefônico. Se ele teve uma experiência ruim, a cara da empresa é aquele atendimento para ele, é o que representa. Ele nem sabe o nome do parceiro. Então, garantir essa experiência dentro do parceiro com gestão atuante, né? Então tem que ter um time de gestão próprio que está lá no dia a dia, que troca, que diz como faz, que explica o que é o seu negócio e todos os dias renova dentro deles essa missão, é super importante. É o que faz o negócio acontecer e com a sua cara, né? Então o tom de voz da marca, a maneira como ela se comporta, a adesivação do ambiente, tudo isso faz a diferença. As pessoas precisam estar integradas. Quando chega nos nossos call centers terceiros e pergunta qual a missão do Doutor Consulta, a operação inteira sabe a missão do Doutor Consulta, porque a gente faz questão de dizer para eles e falar, o que você faz hoje não é atender o cliente, é cuidar das pessoas, né? Então, é muito importante você conectar, porque isso é muito diferente de só fazer um atendimento. Eu venho aqui, faço um atendimento e foi. Fiz o agendamento e fui para casa. Não. É muito maior, você está cuidando de um paciente, de uma pessoa da área da saúde, né? Então, é um call center diferenciado quando a gente fala de paciente, porque você está cuidando de uma pessoa que é muito importante para alguém, né? Então, a gente fala de cuidar do amor de alguém. E é verdade, né? Então,
somos mães, né? Então, quando a gente vai marcar um exame, alguma coisa para os nossos filhos, eles não estão bem, a angústia é enorme, né? Imagine você entrar em contato em um atendimento e ser mal atendido no momento desse, né? Então, é muito complicado. E aí a gente preza por esse atendimento e feedback é muito importante, feedback o tempo inteiro. As pessoas precisam saber onde elas estão acertando e onde elas estão errando. Para a gente fechar esse ciclo, né, do que é legal e do que não é legal e corrigir, é com feedback e treinamento e área de qualidade participativa. Eu entendo que o atendimento, ele compõe equipe multidisciplinar, né? Então, tem a operação que faz o dia a dia acontecer, área de qualidade, área de treinamento, a gerência, né? Então, a governança e a liderança é muito importante. Ela tem que estar comprada e muito dentro desse jogo para fazer o negócio acontecer na prática. Exato. O time multidisciplinar, ele vai fazer a diferença. São todas as pessoas e esse olhar holístico do que a gente pode melhorar hoje. Sim. Qual vida a gente pode aprimorar? De que paciente que a gente pode aprimorar a jornada? E para isso a gente tem que ter o que eu costumo dizer ali, o higiênico bem feito, né? Sim. Tem que ter a jornada mapeada, tem que ter os processos mapeados, tem que ter quais os KPIs, quais são os pontos de risco. Quando a gente mapeia a jornada, a gente sabe, esse ponto de risco aqui é um ponto que é mais frágil. Não necessariamente pelo negócio, mas muitas vezes necessariamente pelo modelo ou pelo produto. Então, eu sei que no momento de autorização do exame ou de uma consulta que é com um oncologista, por exemplo, é um ponto que pode ser de fricção, porque ele vai estar mais sensível. Isso. É diferente de eu fazer uma consulta com uma especialidade que tem um risco de saúde menor para o paciente. Então, são pontos de jornada completamente diferentes. E o operador tem que ter um trabalho psicológico diferente de um outro call center. Sim. É muito diferente quando a gente trata de saúde e de outro call center. A gente brinca que é um outro mundo. É porque ele tem que ter essa veia de humanização, né, e o foco e a atenção concentrada para, às vezes, entender essa angústia e traduzir em um acolhimento, né? Então, eu digo que eu não gosto de scripts de atendimento, né? Script é uma coisa que normalmente tem em alguns call centers, no nosso não tem, né? Então eu digo que tem direcionadores de atendimento, porque o nosso atendimento tem que ser coração com coração. Você tem que conectar a sua energia à energia do cliente. Então, se ele está angustiado, acalma ele. Traz para ele que você vai resolver ali dentro das suas possibilidades, né? Vai fazer o agendamento, que o médico vai atendê-lo, que nós temos profissionais de qualidade para poder apoiar ele nesse momento delicado. Se o cliente chega para o atendente e quer contar um pouco mais da história, ele tem que ouvir, não pode interromper e cortar. Então, assim, TMA é meta. É meta, sim. Só que, assim, tem atendimentos que não dá. A pessoa está ali precisando desse acolhimento, né? Então, os scripts acabaram, na minha visão, engessando muito e deixando o call center rotulado, né? Então, quando a gente pensa em call center com esse nome, a gente traz aquela sensação ruim, né? Nossa, call center é robótico, é repetitivo. O nosso atendimento ao cliente, ele não é call center, ele chama CFP, que significa Central de Felicidade do Paciente. E é disso que eu estou falando. Então, é trazer felicidade para o paciente mesmo no momento onde ele não está, talvez, tão feliz, né? Então, é cuidar do início ao fim da jornada e da experiência dele e por onde ele quiser, tá? Então, a gente tem bot também, e o bot também tem que ter a mesma linguagem da marca, tem o site, tem o aplicativo, tem o atendimento presencial, e aí cuidar das pessoas significa isso, é olhar amplo, não é uma frente só que cuida. Todos cuidamos, né? O nosso CEO, ele vai para as unidades. Então, uma vez por semana, a diretoria e o CEO estão nos centros médicos conversando com os pacientes, entendendo a jornada dele pela perspectiva dele. Então, assim, o que eu estou colocando aqui faz muita sentido. Diferença. E a gente volta com uma lista de tarefas, tá? Então, ele é um projeto estruturado. A gente fala que é barriga no balcão. É assim, você tem que estar onde as coisas acontecem. Vai lá e conversa com o paciente. Conversa com o médico, que também é nosso cliente. Se ele não estiver feliz, como que ele atende bem, né, o paciente? Então, a gente conversa com os médicos, conversa com o paciente, com o atendimento em geral, com as enfermeiras. A gente quer entender como que está o clima daquela unidade. E se por algum motivo não está legal, a gente vai mapear as causas e a gente vai devolver para eles a solução, né? Então, assim, não é só, tem um rito que a diretoria vai no centro médico e fica lá no celular. Não, a gente vai de verdade, a gente vai para conversar. E aí a gente leva a gente do time. Cada diretoria leva uma pessoa do time para ir lá e conhecer o dia a dia, a rotina, se não conhece, ou para trabalhar de lá e atender um cliente e ajudar ele, auxiliar no totem, né, para tirar uma senha, olhar no olho do cliente, porque o que eu acredito muito, que a gente toma melhores decisões atrás de uma mesa quando você sabe quem é o seu cliente, mas sabe não só por olhar os dados, a gente olha os dados também, vê o comportamento do cliente, qual é o nosso público, de que maneira que ele se comporta. Mas quando você olha nos olhos dele, troca essa ideia, né, com ele e pergunta, o que você achou daqui, do ambiente? O que você achou desse totem? Ele funciona ou não para você? Quando você vai tomar uma decisão, você toma com consciência de
para quem você está fazendo e por que você está fazendo. E aí é uma decisão colegiada. Como a gente vai junto e a gente está junto e a gente toma essas decisões sempre com os pacientes no centro, é muito tranquilo tomar esse tipo de decisão, porque a gente tem discussões, mas não sobre a ótica de, a gente não vai fazer isso, né, que não é relevante. Não, se os pacientes estão dizendo que é relevante, se a gente tem reclamação sobre isso, a gente vai fazer, né? Então a discussão é do como. Como é que a gente executa isso para encantar os nossos clientes e surpreender eles? Parabéns, Cintia. Realmente é algo que é nítido no brilho do seu olhar, é nítido na estratégia, é nítido o seu propósito de vida em transformar a vida e a família dessas pessoas com o acolhimento, não só dos pacientes, mas digo da central, porque para atender bem, a gente sabe que o colaborador, como você mesmo disse, precisa estar bem, precisa olhar para a jornada dele, precisa olhar para a cultura, precisa olhar para o ambiente e assim ele estar feliz e proporcionar a felicidade desse paciente. Isso tudo é estratégia. Parabéns pelo trabalho e pela trajetória. E te convido a uma consideração final, uma dica para quem de fato está começando na área de experiência, quer embarcar nessa jornada. A gente brinca, quem desce pro play e brinca do atendimento não sai mais. Se apaixona, tá aqui, tava falando no outro episódio, ou se apaixona ou sai correndo, né? No nosso caso, a gente se apaixonou e virou defensores de clientes, e essa é a missão de vida, né? Eu diria que a dica é que, assim, experiência do cliente e atendimento ao cliente é contínuo, né? Então ele não tem fim, né? Então, eu vou entregar isso daqui, vou fazer isso, vai ficar excelente. Não tem fim, né? Então você entrega uma coisa e às vezes no meio do caminho você já entende que aquilo já não está mais tão adequado, porque o consumidor está mudando a todo momento. Sim. Né? E pós-pandemia isso ficou muito claro, as mudanças de comportamento e como esse mercado mudou, né? O atendimento ao cliente é da maneira que ele quer agora e no horário que ele quer, né? Então a telemedicina veio agora também para trazer isso para o paciente, que ele busca, né, o atendimento da maneira que ele quer, onde ele quer ir no horário. Então assim, não dá para estar conformado, não dá para achar que fez algo ou que o seu NPS está alto ou sua nota de satisfação está legal e está tudo bem, porque o paciente mesmo, ele não sabe o que ele precisa, né? Então a empresa precisa ser proativa, ela precisa se antecipar, entender quais são as necessidades, trabalhar com tecnologia e inovação a todo momento para trazer essa surpresa, né, que é a experiência encantadora, incrível, que é o algo a mais, e ter a certeza que isso é para a vida, é contínuo. Todos os dias a gente vai estar olhando para alguma coisa diferente e surpreendendo e trazendo e testando e fazendo. Parabéns, mais uma vez, exatamente, concordo. Eu falei, gente, jornada não é um quadro de post-it na parede. Não é. Não é, isso tem vida. Tem. E todos os dias tem que atualizar. Muito obrigada, mais uma vez, foi uma honra te receber, fiquei muito feliz que você aceitou estar aqui hoje com a gente. Eu agradeço, muito obrigada. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Eu sou Oriari Voidelli, especialista em comportamento e experiência do cliente, e nós vamos deixar as informações da Fátima e do Dr. Consulta para você entrar em contato e conhecer essa cultura tão rica e tão cheia de propriedade que falamos aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.